Então, boa noite a todos, agradeço a presença, agradeço a minha substituição na sessão passada, quando imprevistos me impediram de comparecer, então agradeço especialmente ao vice-presidente Arlindo Tadeu Hagen e à nossa diretora de eventos, Marisa Timponi, que brilhantemente fizeram aí o andamento da nossa sessão do curso de literatura de Juiz de Fora. Hoje nós teremos o prazer de contar com a palestra da nossa querida Josiane, falando sobre Rubem Fonseca, e eu inicio fazendo, então, a minha audiodescrição. Sou Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Juiz Forana de Letras, uma senhora idosa, de cabelos curtos, óculos, batom vermelho, brincos discretos e pele clara. Estou aqui passando a palavra à nossa diretora de eventos, que além de abrir e fechar, tem mais inúmeras funções. Então, com ela, o encaminhamento da reunião. Marisa. Eu gostei muito, boa noite a todos, gostei muito da ressalva do Ceci, porque, eu vou lhe dizer, não é muito fácil essa atribuição aqui. Além de abrir e fechar, acompanhar, ver a questão do chat, ver se tudo foi encaminhado a tempo e a hora, precisamos de acompanhar para impedir os percalços durante a noite, não é? E também estudar os assuntos, porque se precisar, a gente precisa de entrar, não é? Isso cabe à direção de sala. O que eu gostaria, na verdade, afora a brincadeira com Ceci, de dizer que essa noite, primeiro, desculpe, me atabaluei, sou Marisa Timponi, clarinha, cabelos pretíssimos, como eu sempre anuncio, óculos grandes, lábios sempre muito vermelhos, estou numa sala linda, um jardim de inverno, e que não é meu, é um fundo do Google, da Bilbete, deixei para falar agora, e uso brincos curtinhos, e estou com Mechar, porque aqui é muito frio, estou no bairro Grama, Mussungê, um bairro muito frio, com Echarpe, com os elementos gregos, e quero dizer a vocês que é com alegria que vamos apresentar para vocês a nossa acadêmica Josiane Neto. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. O currículo da Josiane é um currículo maravilhoso, porque nós estamos diante de uma professora. Josiane é professora, atua como professora, como também atua como membro da UBT, sendo a nossa delegada em Santos Dumont. Veja um pouco sobre Josiane. Josiane Adelamar Neto, ela é natural de Santos Dumont, é mestre em letras pelo FJF, com foco em letramento linguístico e literário. É professora, ela reitera a minha afirmativa, de língua portuguesa e literatura na educação básica, especialista em educação contemporânea pelo IF-Sudeste, o Campo Santos Dumont, e pesquisadora do gênero Aldravia. Aldravias maravilhosa, ela tem feito receber as aldravias dela, que vou falar nesse sábado para o grupo da CIA. E esse gênero Aldravia, ela atua também em sala de aula com obras de cunho pedagógico, já publicadas e para publicar. Ela participa como membro efetivo da JL, da SBPA, que é a Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravistas, e como membro correspondente da APEL, que é a Academia Portuguesa de Ex Libris. É delegada UBT, que eu já mencionei, em Santos Dumont, acompanha e orienta atividades de aldravias nos projetos de leitura do CEM, JF, que é do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos de Juiz de Fora. Ministra oficinas e cursos de leitura e escrita para a formação de professores. Tem participação como coautora em várias ontologias, como Múltiplas Palavras, Juiz de Fora ao Luar, o Livro das Aldravias, coordena a Academia Brasileira de Autores Aldravianistas Infanto-Juvenil. Essa categoria aldravianistas, quando se diz na sociedade, também se diz dos poetas aldravianistas. Em Santos Dumont,
e está lá que ela cuida dessa sociedade infanto-juvenil, e ela está preparando para o doutorado. Não sei como ela arranja tempo. Ela possui artigos publicados em revistas especializadas em educação, contos publicados na revista Trama, isso em 2023. Foi essa referência que a Josiane me passou. Mas ela tem um trabalho imenso com cultura em Santos Dumont e tem sempre nos recebido, não é, Tadeu? Nas nossas idas para falar das trovas, ela é grande trovadora, premiada também. Então, com vocês, Josiane Neto. Josiane, com você. Boa noite a todos, a todas. A minha imagem está aparecendo? Sim, está. Ah, sim. E vocês estão me ouvindo direitinho, que eu coloquei aqui o microfone? Com nitidez. Muito obrigada, então. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui batendo um papo com vocês sobre o Rubem Fonseca. E nos slides, né, que eu preparei para guiar a minha fala, eu coloquei como título Zé Rubem, que é como o José Rubem Fonseca era chamado, é chamado, né, pelos amigos mais íntimos ali. E semana passada e essa semana eu me debrucei muito numa pesquisa sobre o Rubem Fonseca para poder falar um pouquinho com vocês. E aí eu acabei sendo ousada, né, em colocar esse nome íntimo, né, Zé Rubem, como o título da nossa conversa de hoje, porque eu acabei me sentindo mais próxima do Rubem Fonseca ao fazer essas pesquisas para a nossa conversa. Então, não é uma palestra muito aprofundada, porque ele tem diversas obras escritas, né? E para a gente aprofundar bastante no estilo desse autor, seria interessante a gente pegar uma única obra dele, né? Uma única não, mas pegar uma obra dele e analisar de forma profunda a sua linguagem, o seu estilo. E eu me encantei tanto por todas elas, apesar de não ter lido todas elas, não daria tempo, né, de ler todas, eu pensei em falar de uma forma geral das obras publicadas por ele e trazer para nós aqui a leitura de alguns trechos do conto O Cobrador, que foi, para mim, um soco no meu estômago ao ler a história desse cobrador. Pode passar, Frazão, por favor. E aí, de forma bem resumida, né, porque a biografia dele a gente consegue achar no Google, né, em alguns sites aí, ele nasceu na cidade de Juiz de Fora, por isso meu interesse em trazê-lo para a nossa conversa hoje. Ele é filho de portugueses e se mudou com a família para o Rio de Janeiro, com 8 anos de idade. Então, ele passou pouquíssimo tempo da infância aqui em Juiz de Fora. Mas ele tem uma característica que é de não gostar muito, né? Ele não gostava muito de dar entrevistas, de conversar com jornalistas, e apesar de eu não ter encontrado muitas informações que o trouxesse novamente para o cenário de Juiz de Fora, eu acredito que não é uma timidez, mas essa recusa em falar com os jornalistas, essa recusa em, vamos colocar assim, entre aspas, né, na fala dos jovens, em tirar onda com seus prêmios, né, em se envaidecer com todos os seus prêmios, acredito eu que esteja ali no sangue dele um pouquinho de nós mineiros, né? Porque o mineiro é assim também, né? A gente meio que fica ali pelas beiradas, a gente se apresenta, de certa forma, tímidos, né, para as pessoas, e o Zé Rubem se apresenta dessa forma, né? Uma timidez irônica, porque os colegas dele, os amigos, sempre disseram que ele era muito sorridente, muito bem-humorado, gostava de fazer rir, né? E ali na sua intimidade, nada de timidez. Nos seus livros, então, timidez nenhuma, né? Ele se formou em Direito pela Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e passou
em primeiro lugar num concurso público. Ele queria muito se casar, e aí ele, então, fez o concurso público, porque o escritório dele de advocacia não lhe dava muito dinheiro, né, para que ele pudesse pagar as contas, eram muito mais despesas, né, do que lucro. Então, ele fez esse concurso para a polícia e passou em primeiro lugar. O primeiro plantão policial que ele fez, no 16º Distrito Policial de São Cristóvão, foi em 1952, se eu não me engano, dia 31 de dezembro de 1952. E ali, nesse primeiro plantão, ele já teve que registrar ocorrências como ferimento por arma de fogo, atropelamento, furto, choque de veículos, né, com morte de pessoas, agressão à faca. Mas ele trabalhou pouquíssimo tempo na polícia, nas ruas, né? Ele se tornou um policial de gabinete. Ele era relações públicas da corporação, era um comissário de polícia. E em 1953 ele foi escolhido para se aperfeiçoar nos Estados Unidos. E lá ele fez mestrado em administração na New York University. E ao voltar para o Brasil em março de 1954, ele se destacou em psicologia. Ele tirou, então, uma licença para dar aulas de psicologia na Fundação Getúlio Vargas. E lá nos Estados Unidos, quando ele foi, né, ele foi com mais alguns colegas policiais para ter a experiência, né, da polícia americana, para ter a experiência ali da realidade, né, e se aperfeiçoar, se aprofundar nas questões policiais, assim dizendo, né. E quando ele volta, né, aqui para o Brasil, ele acaba se destacando bastante em relação à psicologia, por isso ele tira uma licença para dar aulas de psicologia na Fundação Getúlio Vargas, e em 1958 ele acabou sendo exonerado da polícia, e começou então a trabalhar na Light, fazendo assessoria do presidente na época. E em 62, ele foi indicado como representante da Light no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, no IPES. Ele elaborou vários projetos com sugestões econômicas para o governo de João Goulart. E esse episódio da vida dele, da biografia dele, é bem interessante, porque o IPES, segundo ele conta para a filha dele, Maria Beatriz, tinha duas correntes de pensamento. Tinham aquelas pessoas que pensavam na modernização do Brasil, na construção, né, de uma sociedade mais rica, com menos desigualdade social, e existia uma outra corrente que era mais a favor aí, do golpe, né, que acabou acontecendo em 64. E por isso, quando ele percebe que essa segunda corrente ela estava ganhando muita força, ele se desliga do IPES, tá? E após, né, o golpe de 64, a carreira literária dele conta aí com livros de contos. Em 63 ele estreia na literatura com Os Prisioneiros, em 75 ele lança Feliz Ano Novo, em 83 A Grande Arte, que virou série na HBO, em 2005, com o roteiro do filho dele, José Henrique Fonseca, e em 90, Agosto, que virou série na Globo em 93. Aqui eu coloquei 4 das principais obras, né? Ele teve milhares aí, vamos dizer assim. Ele teve vários prêmios também, ganhou vários prêmios, como a Coruja de Ouro, pelo roteiro do Relatório de um Homem Casado, o prêmio Quiquito, do Festival de Gramado, pelo roteiro de Estelinha, prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, pelo roteiro de A Grande Arte, o prêmio Camões, em 2003, o prêmio Machado de Assis, em 2016, e o prêmio Jabuti. Pode passar, Frazão. Ele vem de uma família, como eu disse, né, pais portugueses, que vieram, que moravam em Juiz de Fora. Eles eram donos de um comércio em Juiz de Fora, e depois, com uma crise econômica, o seu comércio faliu, e eles foram, então, para o Rio de Janeiro, onde o pai abriu novamente uma loja. Aqui em Juiz de Fora, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, ele tinha uma vida muito confortável, né? Era uma vida de uma criança de classe média. E o filho dele conta que ele, quando falava sobre Juiz de Fora, ele falava muito do cinema, dos cinemas, ele ia muito aos cinemas quando criança,
em Juiz de Fora. Achei isso bem interessante, né? Porque Juiz de Fora é uma cidade de muita cultura e marcada também pelos cinemas, né? Agora a gente não tem mais o cinema que tinha ali no Calçadão, né? Ali eu fui a filmes nesse cinema, eu esqueci o nome, se vocês lembrarem, por favor, me lembrem também. E, inclusive, eu assisti ao filme Meu Pé de Laranja Lima, no cinema, e aí quem me levou para assistir esse filme foi meu amigo Sérgio Augusto Vicente, que está aqui no nosso encontro hoje, né? E o Sérgio prometeu para mim que nunca mais me levaria ao cinema, porque eu chorei do início até o final do filme, e chorei escandalosamente, porque eu não conseguia segurar o meu choro. E aí ele falou, não, te levo mais no cinema. Então, assim, ele tem essa lembrança familiar com o cinema em Juiz de Fora. Rubem Fonseca faleceu no Rio de Janeiro, em decorrência de um infarto, no dia 15 de abril de 2020, e foi socorrido no Hospital Samaritano, mas não resistiu, infelizmente, e veio a falecer. Ele escreveu contos, e aí temos uma lista imensa, é o Cine Palace. Muito obrigada, Arlindo. Cine Palace, isso mesmo. Temos aí os contos, né, Os Prisioneiros, A Coleira do Cão, Lúcia McCartney, O Homem de Fevereiro ou Março, Feliz Ano Novo, Cobrador, Romance Negro e Outras Histórias, O Buraco na Parede, Histórias de Amor, A Confraria dos Espadas, Secreções, Excreções e Desatinos, Pequenas Criaturas. Eu faço questão de ler todos esses contos, né, assim, o nome de todos eles. Pequenas Criaturas, 64 contos de Rubem Fonseca, de 2004, Ela e Outras Mulheres, Axilas e Outras Histórias Indecorosas. Olha que títulos, né? Muito interessantes. Amálgama, Histórias Curtas, Calibre 22 e Carne Crua. Dos romances, nós temos O Caso Morel, de 1973, A Grande Arte, de 83, Bufo e Spallanzani, de 1986, que, inclusive, ganhei de presente do meu amigo Sérgio Augusto Vicente e fiquei apaixonada pela leitura desse livro. Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, e Agosto, que eu acredito que a maioria das pessoas, né, conhecem, já ouviram falar, já leram ou então já assistiram, né, a minissérie da Globo. O Selvagem da Ópera, onde ele vai falar sobre Carlos Gomes, O Doente Molière, O Diário de um Fescenino, Mandrake, A Bíblia e a Bengala. Mandrake, inclusive, é um personagem que vai aparecer, né, em várias das suas histórias. O Seminarista e José, que é considerado também uma novela, que é de 2011. E é uma novela autobiográfica. E aí ele fala um pouco também de Juiz de Fora, né? Ele fala que nasceu em Juiz de Fora, ele fala um pouco dessa infância aqui em Juiz de Fora. Pode passar, Frazão. E aí, passada essa biografia, né, muito au passant, assim, bem rapidinho do Rubem Fonseca, se a gente fosse, né, se debruçar na biografia dele, com certeza a gente iria encontrar muito mais coisas interessantes, além de seus livros, né, e das histórias que a gente ouve e pesquisa. O importante para mim seria falar sobre o estilo literário do Rubem Fonseca, né, como ele transformou o conto policial aqui no Brasil, certo? Então, vejam só, o conto policial, os romances policiais, romances de detetive, não eram desconhecidos do público, né? A gente tinha aí Agatha Christie, né, Allan Poe, que traz aí os romances de suspense, os contos de suspense, não eram desconhecidos. Então, será que Rubem Fonseca, ele copiou esses autores? E a crítica diz que não. E aí a gente vai ver por que ele não copia esses autores, né? Porque quando a gente vai estudar um estilo literário, a gente precisa se aprofundar um pouco na teoria da literatura, que é esse conjunto de regras e procedimentos e metodologias que a gente precisa estudar, precisamos nos embasar, né, nesses procedimentos e modos e métodos para que a gente possa
observar e perceber qual é o estilo do aluno, do aluno não, do escritor. E aí a gente se debruça aí a partir desse foco investigativo. A gente precisa virar o detetive nessa hora, né, para a gente poder ir comparando a obra do autor que a gente quer pesquisar com outras obras, com outros autores. A crítica literária, que também não é tão formal, mas os críticos literários são pessoas de muito conhecimento, também embasados, né, na teoria da literatura, na historiografia literária também. Eles nos trazem aí um julgamento de valor que serve de apoio para o leitor. E a historiografia literária, que a gente estuda a literatura de acordo com o contexto onde ela se insere, com o contexto que ela pertence, os fatores externos, né? O ano, a década, os movimentos sociais da época, os elementos da sociedade que influenciam o escritor ou o conjunto de escritores que fazem parte de uma escola literária, né? De um estilo literário. Mas qual é o estilo literário do Rubem Fonseca? A gente sabe que o Rubem Fonseca ele é delator das mazelas sociais, né? Que os seus personagens estão sempre à margem da sociedade, que há também os policiais, os detetives, os narradores das suas histórias, quase sempre são policiais, são inspetores de polícia. Ele escreveu muitos contos, e ele é um contista brasileiro aclamado, escreveu romances também. O Antônio Cândido, que é um crítico literário, ele define o estilo do Rubem Fonseca, do Zé Rubem, como um realismo feroz, por tratar da realidade da sociedade de uma forma a não se conter, quando ele está diante da palavra. A palavra não é contida. Então, ele tem um realismo feroz, porque ele mostra realmente o subúrbio, ele mostra o submundo. O Alfredo Bose deu ao Zé Rubem a alcunha de brutalista. Então, para Alfredo Bose, o estilo do Rubem Fonseca é um estilo brutal, que vem ao encontro também ao que diz Antônio Cândido quando fala da linguagem, dessa linguagem desnuda que o Rubem Fonseca usa nas suas histórias, nos seus enredos. E aí, vejam só, eu fiz uma pesquisa e encontrei um estudante de letras na faculdade chamada Unis EAD, ele é Ricardo Bonacor, ele também escreve, ele fez comunicação, já é formado em comunicação, e começou a fazer o curso de letras nessa faculdade, né? Um curso EAD, na Uni EAD. E ele criou aí uma forma de observar os elementos na narrativa do Rubem Fonseca que o marcam, diferenciando esse autor de outros autores, para que a gente possa realmente comprovar que o Rubem Fonseca, ele inaugura o conto policial no Brasil, se debruça sobre as temáticas e faz com que o nosso país seja também uma referência de contos policiais, a partir de Rubem Fonseca, né? Então, são elementos que vão trazer diferença do Rubem para os outros autores, né, de outras línguas, e também para os autores atuais, que bebem dessa fonte do Rubem Fonseca. Mas antes de falar, né, desses elementos que marcam a autoria de Rubem Fonseca, estou vendo aqui, né, nos comentários, e quero muito que vocês participem comigo falando, né, dessa linguagem clara e abordagem cruel, né? A Marisa Timpone fala dessa narrativa cruel, que chega a assustar, né? E aí esse realismo feroz ser tão pertinente para
podermos falar, né, do Rubem Fonseca e da sua forma de escrever, certo? E ele, vejam só, eu vou ler para vocês um pedacinho que eu separei aqui, só para a gente poder, de uma certa maneira, evidenciar essa crueldade, essa ferocidade do Rubem Fonseca nos seus contos, na sua escrita. Estou abrindo aqui o Cobrador, do Rubem Fonseca, tá? E vou falar o início dessa história, que é extremamente interessante, porque é um camarada que chega no dentista com uma forte dor de dente. E aí vejam só a narrativa. Na porta da rua, uma dentadura grande, embaixo escrito, Doutor Carvalho, dentista. Na sala de espera vazia, uma placa. Espere o doutor, ele está atendendo um cliente. Esperei meia hora, o dente doendo. A porta abriu e surgiu uma mulher acompanhada de um sujeito grande, uns 40 anos, de jaleco branco. Entrei no gabinete, sentei na cadeira. O dentista botou um guardanapo de papel no meu pescoço. Abri a boca e disse que meu dente de trás estava doendo muito. Ele olhou com um espelhinho e perguntou como é que eu tinha deixado os meus dentes ficarem naquele estado. Só rindo. Esses caras são engraçados. Vou ter que arrancar, ele disse. O senhor já tem poucos dentes e se não fizer um tratamento rápido, vai perder todos os outros, inclusive estes aqui, e deu uma pancada estridente nos meus dentes da frente. Uma injeção de anestesia na gengiva. Mostrou o dente na ponta do buticão. A raiz está podre, vê? Disse com pouco caso. São 400 cruzeiros. Só rindo. Não tem não, meu chapa, eu disse. Não tem? Não o quê? Não tem 400 cruzeiros. Fui andando em direção à porta. Ele bloqueou a porta com o corpo. É melhor pagar, disse. Era um homem grande, mãos grandes e pulso forte de tanto arrancar os dentes dos... Depois vocês colocam pi, tá, gente? Porque essa linguagem nua e crua vai nos trazer também muitos palavrões, né? Aqui, que inclusive, numa entrevista que ele fez dele com ele mesmo, até mesmo como uma resposta aos jornalistas que insistiam em entrevistá-lo, né? Ele diz que o palavrão não é pornografia, que a literatura não traz pornografia, né? Mas uma forma aí bem diferente de lidar com as palavras. Então, ele disse justamente isso, né? Pulso forte de tanto arrancar os dentes. E meu físico franzino encoraja as pessoas. Odeio dentistas, comerciantes, advogados, industriais, funcionários, médicos, executivos, essa canalha inteira. Todos eles estão me devendo muito. Abri o blusão, tirei o 38 e perguntei com tanta raiva que uma gota de meu cuspe bateu na cara dele. Que tal enfiar isso no... Ele ficou branco, recuou. Apontando o revólver para o peito dele, comecei a aliviar o meu coração. Tirei as gavetas dos armários, joguei tudo no chão. Chutei os vidrinhos todos como se fossem bolas. Eles pipocavam e explodiam na parede. Arrebentar os cuspidores e motores foi mais difícil. Cheguei a machucar as mãos e os pés. O dentista me olhava. Várias vezes deve ter pensado em pular em cima de mim. Eu queria muito que ele fizesse isso, para dar um tiro naquela barriga grande, cheia de merda. Gente, olha a linguagem, né? E olha como que, apesar desse trecho ser um trecho que pode nos impactar a partir dessa leitura e de todas essas palavras que ele vai jogando aí na narrativa, há, de uma certa forma, um certo humor também, né? Quando ele diz que começou a aliviar o coração, né? Isso é uma ironia, porque aí ele começa a tirar as gavetas, jogar tudo no chão. É uma cena que é uma cena de violência, claro, né? Porque ele está jogando tudo no chão, fazendo todo um vandalismo ali no consultório, né? Mas ele diz o seguinte, né, olha só essa ironia que eu acho que tem aí um pouco de humor, né? Ele fez tudo isso, mas arrancar os cuspidores e os motores foi mais difícil, ele até machucou as mãos, coitado, né?
E aí o dentista queria subir, pular em cima dele, e ele queria muito que o dentista fizesse isso para dar um tiro na barriga gorda dele. Eu não pago mais nada. É um desabafo, né? Cansei de pagar. Gritei para ele agora. Agora eu só cobro. Dei um tiro no joelho dele. Devia ter matado aquele. Então, vejam só, nós temos aqui o início de uma narrativa que vai trazer para a gente inúmeras situações, né? Agora eu só cobro, Marisa, né? Inúmeras situações em que esse cara, esse cobrador, ele vai cobrar da sociedade tudo aquilo que ele acredita que a sociedade lhe está devendo, né? Ele não quer mais pagar nada, ele quer cobrar a educação, cobrar amor, cobrar atenção, cobrar saúde, cobrar tudo. E todas essas cobranças vêm, né, na leitura do conto através de palavras que chocam, mas que trazem também muita ironia, porque esse sorrindo, Marisa, que ele traz, né, nesse início, então esse sorrindo, né, que ele nos apresenta aí na fala desse cobrador, no início desse conto, vai aparecendo em vários outros momentos. Então, a carga de ironia desse personagem, né, essa linguagem irônica que o Rubem Fonseca nos traz, marca para a gente uma literatura, como foi dito, né, e reforçado, muito feroz, uma leitura bruta, né, uma literatura bruta. E não tem como nós, leitores, não sairmos de um conto ou de um romance do Rubem Fonseca sem marcas, né? Não precisa nem fazer aquele exame de balística, né? A gente é acertado aí pelos tiros que são dados por esse personagem também, porque esse personagem se volta contra uma sociedade que oprime. E que sociedade opressora é essa? A sociedade é a camada média, né? São os burgueses da nossa sociedade. E aí ele traz, então, toda essa violência escancarada na fala desse personagem e nas atitudes que esse personagem toma. E outros contos também trazem cenas tão terríveis como essa, e que é uma violência que pode acontecer e ser detonada não necessariamente por uma coisa muito grave. Às vezes, né, o personagem toma uma atitude violenta dessas até por algo banal. Mas a gente também pensa, eu pelo menos penso, né, no personagem, como uma pessoa que, cheia de vivência e de experiências que não são tão bacanas, acaba se enchendo, né, de tudo isso, de todas as injustiças, e explodindo num determinado momento, né? Tem até um filme que fala que é Um Dia de Fúria, né, que o camarada não aguenta mais toda a pressão profissional, a pressão que a sociedade faz, a pressão da família, e ele explode, então, em cenas também de muita violência, né? Esse romantismo, né, esse romance no ar, né, Elizabeth, né, Beth, é esse romance negro, né, que traz o submundo, que traz a linguagem subvertida, nesse sentido de não trazer uma linguagem tão formal ou bonita, né, como as pessoas estavam acostumadas antes de ele publicar os seus contos, né? Essa linguagem violenta já acontecia no romance noir, né? Um romance chamado de romance negro, mas ele traz de uma forma muito despudorada, né? Essa mentalidade dos bandidos, né, Beth? Ele traz de uma forma despudorada, assim, sem pudor nenhum, em mostrar essa realidade, esse realismo que não é nem um pouco o realismo fantástico, né? É uma ficção que traz realmente a realidade. Entra a oralidade, com certeza, porque ele vai traduzir a fala dos seus personagens, né? Então, essa linguagem que ele traz à fala dos personagens e a linguagem de toda a sua narrativa mistura muito essa questão do coloquialismo,
né, do vulgar, da linguagem vulgar, e também da linguagem informal. Em muitos momentos, a gente consegue perceber referências a outros autores, referência à cultura, referência à música, referência ao teatro. Então, ele também faz uma... Às vezes você está ali lendo, é o que eu acho interessante, né? A mudança rápida que ele faz de uma linguagem para outra, em que ele traz uma linguagem vulgar e, de repente, um outro personagem já traz uma linguagem mais trabalhada, uma linguagem mais formal, mais erudita, né? E são esses lances, né, essas trocas que ele faz durante todas as suas narrativas, traz para a gente essa sensação de não conforto, né? Eu, pelo menos, fiquei desconfortável ao ler. E aí, essa crueza nas descrições, essa banalidade da violência, Rodrigo, ela é uma característica que vai dando em nós, aos pouquinhos, aí, esses socos, né, no nosso estômago, né? Ele realmente traz a banalidade, ele banaliza o sexo, né? Muitos dos seus personagens, como diz aqui, nos elementos que marcam, né, o autor, são homens que gostam muito de sexo, né, que são viciados em sexo, até mesmo aqui no Cobrador, as cenas de sexo não são nem um pouco romantizadas, né? Ele está cobrando, né, também o direito que ele tem de fazer sexo, né? Então, ele acaba trazendo toda a banalidade do crime. E é interessante porque ele não trabalhou muito tempo na polícia, né? Ele não foi um policial de carreira, assim como ele não foi um advogado também de carreira. Mas todos os críticos, né, em todas as pesquisas que eu fiz aqui, que eu li, todo mundo concorda que mesmo o pouco tempo que ele trabalhou ali na polícia, me parece que foram 6 meses, e esse 1 ano que ele ficou, né, nos Estados Unidos, deu a ele, como diz a filha, o suco que ele precisava para escrever as suas narrativas, né? Então, ele traz para essas narrativas toda essa linguagem do ambiente policial, né? Toda essa carga de realidades que são vistas nas ruas, nos submundos aí, né? E aí, vejam só, como que é interessante, né, a história de vida e também das suas publicações. Ele publica Feliz Ano Novo, e Feliz Ano Novo acaba sendo censurado, o livro acaba sendo censurado, né, porque ele fala, nesse livro, da ditadura militar, ele vai denunciar, né, os horrores da ditadura militar. E aí o livro é imediatamente retirado das bibliotecas, proibida a leitura de Feliz Ano Novo. E aí, isso é interessante, porque ele trabalhou lá no IPES, né, e algumas pessoas podem criticá-lo. Como assim? O camarada que trabalhou eu vou responder, tá, Zé Geraldo? Só um minutinho. O camarada que trabalhou no IPES, né, e que ficou conhecido como a corrente aí dos que queriam o golpe, e que foi deflagrado aí a partir de 54, né, se eu não me engano, como que esse cara pode escrever uma literatura que fala sobre a ditadura militar, né, que vai contra a ditadura militar? Isso não seria uma contradição do Rubem Fonseca? Poderíamos pensar assim, mas não é. Porque ao trabalhar no IPES, né, ele trabalha com a mentalidade de ajudar ali a trazer Gente, meu microfone está mudo ainda? Não, está normal. Pode continuar. Tá, obrigada. Ele traz uma possibilidade de ajudar no desenvolvimento do Brasil.
E quando ele percebe que essa outra corrente, né, começa a ganhar força, ele sai desse instituto, e aí ele lança o Feliz Ano Novo mais tarde. E, gente, é interessante porque na fala até do Luiz Rufato, uma das falas que eu ouvi dele aqui na internet, ele diz o seguinte, né, que o Rubem Fonseca ficou assim, pé da vida, né, por terem tirado o livro dele de circulação, muito bravo, brigou muito com isso, não conseguiu que ele voltasse, né, às bancas, foi realmente proibido, e como resposta, o que ele faz? Ele diz o seguinte, né, então proibiram, Feliz Ano Novo? Ok, vou fazer um pior ainda, e aí ele escreve O Cobrador. Então, assim, né, como que a personalidade, né, desse autor é uma personalidade forte e que a gente também pode perceber, né, nessa gente, eu me perdi aqui na palavra, descrever nessas palavras tão duras e cruas na sua literatura, né? Coragem, veja, me faltou a palavra coragem. É um homem corajoso. Ele se expôs, né, com o livro Feliz Ano Novo e se expôs novamente com O Cobrador, dizendo, vou fazer algo pior ainda. Deixa eles comigo, né? Extremamente ousado. José Geraldo, você me perguntou se essa linguagem dele, tão dura, tão crua, não seria... Faz a pergunta de novo, Geraldo, por favor. Seria justamente a outra face dele. Quer dizer, era uma... As pessoas são feitas de contradição, né? Sim. É isso mesmo que eu estou dizendo. Sim. Aqui ele foi fiel, inclusive, porque ele deixou e tomou outras direções. Sim, e todos nós somos feitos de contradição, né? O interessante também do Rubem Fonseca é isso, né? Ele mostra nos seus personagens toda essa contradição humana, né? Você tem policiais bonzinhos, mas você tem aqueles policiais corruptos também, né? Geralmente o herói, né? Na verdade, nos romances, nos contos dele, não existe um herói, existe um anti-herói, né? Porque esse anti-herói ele é feito de carne e osso. Ele é um cidadão brasileiro, né? Esse herói, ele está à margem da sociedade, ele está vivenciando uma experiência que qualquer um de nós poderia vivenciar, né? Da injustiça, e que vivenciamos na realidade, né? Cada um aí à sua maneira, cada um no grau, mas vivenciamos. E o que ele faz realmente é o quê? Explodir todas essas contradições nas suas histórias, nos seus contos, né? E o que eu acho interessante também, falando aqui para os professores, né, essa questão da censura, né? Espero que nunca mais a gente tenha no nosso país uma censura que retire livros das bibliotecas, né? Acredito que nós já caminhamos bastante na nossa consciência para que a gente possa entender os enredos, né, antigos e os novos, para que a gente possa fazer uma análise das obras sem sermos também preconceituosos, né? E no caso dessa censura, eu li o Feliz Ano Novo, não na minha adolescência ou na minha juventude, eu li o Feliz Ano Novo em sala de aula com os meus alunos. E aí tem um professor, eu vou achar o nome dele aqui, eu sou péssima para decorar nomes, tá, gente? Mas tem um professor que contou a experiência que ele teve ao levar, em várias características, isso mesmo, ao levar esse livro, Feliz Ano Novo, para a sala de aula. Ele foi, primeiro, censurado na escola, né? Quando jovem, ele quis ler o Feliz Ano Novo, e mesmo já não tendo mais a ditadura, a bibliotecária falou, não, esse você não pode levar. Aliás, esse livro não devia nem estar nas bibliotecas. Então, olha como que a gente perpetua, né, determinados valores nas nossas vidas e como isso repercute
na nossa realidade, né? E aí ele foi trabalhar com o livro Feliz Ano Novo e foi julgado pelos pais dos alunos, né? Os pais foram lá questionar por que ele estava trabalhando com Feliz Ano Novo, um livro cheio de palavrões, etc. e tal. E aí esse professor, né, ele deu uma resposta interessante, inteligente, porque ele disse o seguinte, que o livro não é violento, que violenta é a vida, né, e as pessoas, e que se as pessoas se incomodam tanto assim com os palavrões e não se incomodam com uma pessoa morando na rua, com uma pessoa sentindo fome, então tem algo de errado aí, né? Mesmo porque eu, como professora, nós não vamos falar, tem muita censura camuflada, eu vou até contar aqui em poucos minutos aqui, 1 minutinho, a experiência que eu mesma tive em sala de aula, né, e que a gente que é professora e que está na ativa sempre vivencia situações assim. Mas a literatura, ela precisa ser encarada nas nossas escolas, principalmente quando nós estamos ali formando os nossos leitores, né, como uma verossimilhança da realidade, um simulacro da realidade, mas quando nós trazemos uma literatura de uma linguagem tão brutal, tão cruel e de uma linguagem tão nua como a do Rubem Fonseca, os pais, né, os responsáveis precisam saber que o professor não vai pegar um palavrão ali do livro, né, e fixar naquele palavrão. Não, a gente vai entender o porquê de tantos palavrões na obra. Né? A gente vai fazer com que o aluno compreenda o porquê dessa linguagem, que é uma subversão, né? É uma subversão ao formal, né? E eu tive uma experiência assim também, quando eu trabalhava no ensino médio, e dei para os meus alunos o Caio Abreu, né? Porque eu trabalhei com eles o livro, o Caio Fernando Abreu, nossa, perdão, gente, esqueci o nome do livro, mas eu trabalhei com eles, e esse livro é cheio de palavrões, de cenas de sexo. Morangos mofados. Isso, Morangos Mofados, que inclusive, né, foi pedido no PISM, pedido nos vestibulares, no PISM da UFJF. Eu estou um pouco fora do ensino médio esse ano, então não sei quais são os pedidos, né, de obras no vestibular da UFJF. Mas eu fui trabalhar Morangos Mofados e, não, graças a Deus, não foram muitos pais que reclamaram, não. 1 ou 2, mais ou menos, é que chegaram perto da coordenadora, né? E na nossa escola a gente tem esse costume, a coordenadora meio que blinda, né, o professor. Então, antes de chamar o professor para uma conversa, um embate direto com os pais, ela senta, conversa, porque ela está ali sempre, né, por dentro do que a gente está trabalhando. Então, foi conversado com os pais, mostrado, né, que foi pedido no PISM, e se foi pedido no PISM, seu filho não vai ler? E se cair uma questão, né, desse livro? Mas a gente precisa entender que quando a gente lê literatura, né, e quando a gente vai analisar a linguagem utilizada na literatura, nós estamos num outro mundo. A literatura é um mundo ali que está acima desse mundo real, que é uma cópia, vamos dizer assim, né, um simulacro do mundo real. E será que esses jovens, eles não ouvem palavrões no dia a dia? Será que não falam, né? Será que não estão aí imersos, muitas vezes, em sites pornográficos? Então, o que é pornografia, né? Para a literatura, a gente tem alguns conceitos, né? Mas na vida real, o que seria, né? Aí já sofreu censura com curtiço, Marisa Timpone. Vira e mexe, a gente sofre, né, um pouco com essa censura. Inclusive, até mesmo do Monteiro Lobato, né, houve aí até hoje me parece que há uma discussão forte sobre a questão de racismo nos livros do Monteiro Lobato, mas a gente precisa olhar para o enredo, para o livro, com o olhar da época em que ele foi escrito, né? Por isso a historiografia na literatura é muito importante, contextualizar a obra no ano, na década, no século, né? Contextualizar a sociedade em que a obra está inserida. Já está praticamente para terminar, né? Eu
fiz uma pesquisa grande e, às vezes, eu gostei tanto, né, de fazer essa pesquisa, que eu anotei milhões de coisas aqui que a gente poderia discutir durante muito tempo ainda, né, porque as obras e as discussões são imensamente eternas, né, e todas as obras merecem discussões e discussões a respeito, e a gente nunca se cansa de descobrir novas teorias, novas faces de um mesmo autor. Mas eu vou encerrar a minha fala e vou deixar esses últimos minutos aí da nossa conversa para que vocês possam também falar, né, discutir. Oi? Não ouvi, Marisa. Eu só iria pedir, por favor, se o Frazão pudesse colocar os 2 últimos slides que fala desses elementos, né, obrigada, Beth, das marcas do Rubem Fonseca, porque aqui também, de repente, pode nos dar aí até uma inspiração para falarmos um pouquinho mais, né, sobre as obras dele, a sua linguagem. Aí temos as marcas de tipologia, e essas marcas aqui, esses 20 elementos, só para eu finalizar, eles foram retirados de 8 romances, tá? Não foram retirados de toda a obra do Rubem Fonseca, não. Mas nos romances do autor Rubem Fonseca, a gente tem os elementos que marcam realmente esse estilo novo que ele inova aqui no Brasil, quando ele começa, então, a escrever. Tá bom? Agradeço a todos vocês pela presença, pelo carinho em me ouvirem. Espero que eu tenha trazido algo bacana, né, interessante, para que a gente possa continuar essas discussões. Acho que Ceci levantou a mão, né? Josi, há várias pessoas que levantaram a mão, mas nós não vamos então rever o que o Frazão estava expondo, né? Então, vamos seguir a ordem dos inscritos. Antes de tudo, parabenizo você. Trabalhei com Rubem Fonseca durante anos no curso de comunicação social e sempre foi essa oportunidade de ver uma literatura de protesto, uma literatura que usa o palavrão como uma forma de dizer: vocês estão me devendo. E ele ainda afirma de momento em momento, sorrindo. Se sorrindo dele, profundamente irônico, que você nos trouxe, acho importante destacarmos que ele disse: olha só o que nos deixa, o que nos resta é tão pouco, ainda nos tira o pouco que temos, não é? O palavrão para ele fala: pior são os desdentados que são mostrados nas telas. Isso sim é um palavrão. Bem, eu agradeço muito você. E, como professora de literatura, sugiro que todos nós tenhamos oportunidade de ler esse que nasceu em Juiz de Fora, mas que é conhecido no mundo, é o nome internacional, Rubem Fonseca. Tá? E você trouxe isso para nós, com toda essa sua rapidez de raciocínio, clareza, e agradeço muito. Estão inscritos, além da Ceci, que já levantou a mão, o Arlindo Tadeu, o Rodrigo Bandeira, deixa-me ver, mais uma pessoa, somente esses, tá? Com vocês, então, se você prefere finalizar, os demais falam primeiro, pode se posicionar, por favor. Eu prefiro falar primeiro e deixar para você finalizar, porque eu falo e já apresento as minhas despedidas, e você finaliza, né, Marisa? Como eu tenho feito. Tá? Okay. Então, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Josiane por essa esplêndida aula. A Josiane tem essa vocação de professora inata, ela é extremamente clara, objetiva, é um prazer enorme, a gente se sente aluno acompanhando a aula toda dela, tão bem explicada, tão bem organizada, é realmente excelente. Todas as vezes que eu vejo a Josiane, eu faço essa observação. A didática que ela tem é maravilhosa. E outra coisa que eu pretendo
comentar aqui alguma coisa a respeito do Rubem Fonseca. Eu nunca trabalhei Rubem Fonseca com meus alunos, então não sou uma expert, porque o meu assunto sempre foi, a minha especialidade sempre foi literatura de língua inglesa, e depois de aposentada, eu me tornei uma autodidata em literatura de afrodescendentes. Mas pelas minhas leituras, por prazer, que eu sempre fui uma leitora inveterada, o Rubem Fonseca me impressionou muito por toda a afinidade que ele tem com Edgar Allan Poe. Então, eu não conheço a biografia dele a fundo para dizer se ele teve influência em suas leituras de Edgar Allan Poe, mas é evidente na leitura que nós fazemos dos seus contos policiais e dos seus contos e dos aspectos de horror. O Edgar Allan Poe, embora tenha morrido em 1849, ele impressionou muitos contistas que até hoje, contemporaneamente, têm a marca de Poe nos seus escritos. Então, nós vemos isso no Stephen King, nós vemos a presença do Edgar Allan Poe no Paul Auster, e podemos ver a presença de Edgar Allan Poe no Rubem Fonseca também. Tanto na classificação dos contos do Poe como contos de raciocínio, que são os contos policiais, como nos contos de horror. Então, quando o Rubem Fonseca faz aquelas descrições de crimes horripilantes, decepando cadáveres ou assassinando de maneira brutal, ele está muito próximo dos contos de horror do Edgar Allan Poe. E quando ele parte para a questão das histórias policiais, do raciocínio, também ele se aproxima muito. E essa intertextualidade fica muito clara em várias vezes. Por exemplo, lembrando aqui, eu não reestudei Rubem Fonseca para essa sessão, inclusive estando fora de casa, primeiro um mês lá no Paraná e depois aqui, estou sem a minha biblioteca particular, né? Mas eu lembro bem, num dos contos do Rubem Fonseca que me impressionou muito pela intertextualidade com Poe, que foi o Romance Negro. Romance Negro trata da história de um escritor que vai participar de um congresso, e esse escritor tem afinidades, ele se refere a fatos da sua própria vida, pegando fatos da vida de Edgar Allan Poe, e também outros aspectos de contos de Poe, como William Wilson e outros mais, que têm são situados dentro do conto do Rubem Fonseca. Bom, desculpe, eu estou me estendendo um pouco demais, mas realmente é um assunto que eu considero empolgante, me agrada muito, e a Josiane veio de encontro me despertando toda essa vontade de reler o Rubem Fonseca. Muito obrigada, Josiane, foi um prazer enorme contar com você aqui mais uma vez participando de nossas atividades. Eu aproveito para dar o meu boa noite a todos os presentes e passo a palavra a Marisa. Obrigada, Ceci. O que você nos trouxe de extrema importância, né? Nós precisamos também de trabalhar com a questão da intertextualidade. E agora estão inscritos o Tadeu e o Rodrigo, e a Josi levantou a mão. Josi, dá para nós ouvirmos os dois meninos, ou você quer? Ok? Então, na ordem que levantou a mão, primeiro foi o Rodrigo, depois foi o Tadeu, não foi? Não sei exatamente. Posso falar primeiro, posso falar em segundo, não tem problema não. Então, por favor, está com a palavra, continue. Perfeito, então. Eu gostei muito do final, né, da explanação de vocês, porque as pessoas costumam falar muito da crueza, né, da violência do Rubem Fonseca, mas eu vejo as pessoas falando um pouco menos do que deveriam sobre o fato de que ele é o retrato de uma realidade, né? Ele é o retrato de uma realidade de marginalidade, dessa violência que é real, e as pessoas querem viver num mundo cor-de-rosa, onde elas querem julgar que tudo isso não existe. Mas tudo isso é real e ele retrata ali com uma crueza, assim, com uma banalidade, né, como a gente disse, que é tão grande, e que é um retrato perfeito. E aí as pessoas elas ficam incomodadas, elas querem censurar, elas querem se afastar disso, quase como se o culpado fosse o fotógrafo, né?
A pessoa fotografa uma realidade social que é horrível, e aí você culpa o fotógrafo, e não as causas dessa realidade que está ali, né? Então, essa arte do Rubem Fonseca, para mim, ele tem essa característica muito forte de retratar uma realidade de uma forma que eu não vejo mais ninguém. É uma forma de escrita, é uma forma de lidar com o objeto que é muito diferente de qualquer outra coisa na literatura. Achei bacana você ter trazido isso também na sua palestra. Muito obrigada, Rodrigo. Rodrigo é talvez o mais novo integrante da Lei JF. Com vocês, Tadeu. Boa noite a todos. Eu queria só cumprimentar a Josiane pela belíssima palestra. A Ceci roubou um pouco das minhas palavras, eu ia dizer justamente sobre essa facilidade didática com que a Josiane tem de nos envolver. A palestra começou e quando você vê está acabando, e você começa a contar os minutos com dó, porque está acabando, né? Então, isso aí é um dom, realmente, de professora, né? Professora com P maiúsculo. Então, meus parabéns, Josiane. E eu acho assim, a palestra cumpre o seu principal objetivo quando a gente sai dela com vontade de ler o que ainda não leu desse autor, né? É exatamente como eu saio aqui hoje, com vontade de ler o que eu ainda não li. Eu li muitos contos do Rubem Fonseca, li Agosto, li... e agora tem coisas que eu não li, eu vou procurar, baseado aí na biografia que você colocou. E com relação a essa crueza da linguagem, eu acho que a fala definitiva é de Saramago. Ele diz assim, obscena é a fome. Tendo isso, nada mais a dizer. Um abraço, Josiane, parabéns, e até o encerramento do nosso curso, né, daqui a 2 semanas. Obrigado, Tadeu. Reiterando a sua fala, está aqui presente também a Angelina Nardi, que fará a última apresentação no dia 6. Nós vamos pular uma semana devido ao feriado, recesso, não sei, na quinta que vem. Daí eu volto para a Josiane, que vai fazer, então, a finalização da fala dela, e eu agradeço já de antemão a presença de todos, dizendo que esse curso só dá certo porque tem pessoas como vocês, que são estudiosos de literatura, atentos à literatura, a JL, que nos prestigia, e os demais amigos que estão presentes e que sempre vêm porque gostam e sabem que literatura é cura, que curtir literatura é curtir a vida, como diz o meu amigo José Geraldo Heleno. Josiana, com você. Obrigada, Marisa. Só respondendo um pouquinho para o Rodrigo, Tadeu, Ceci, né, e os colegas, todo escritor, todos nós bebemos de muitas fontes, né? E o Rubem Fonseca, com certeza, bebeu de muitas fontes, como Allan Poe e todos os outros que a Ceci citou, né, aqui na fala dela. A inovação dele está justamente em fazer uma ficção que não é ficção, entende? Que tem aquilo, aquela frase que aparece nos filmes, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Será? Né? Volto a perguntar, será que é mera coincidência? E é por isso que nos afeta, Rodrigo, porque a linguagem, porque na realidade a gente se vê nesses personagens. Né? Porque é o retrato, como você disse, né? É um fotógrafo da realidade. O Rubem Fonseca se considerava peripatético, que vem, né, segundo os filósofos, é aprender caminhando. Aprender, Aristóteles, né, se eu não me engano, ensinava os seus discípulos caminhando. E o Rubem Fonseca, o Zé Rubem, meu querido Zé Rubem, agora meu amigo, e vou ler muito mais sobre ele e as obras dele a partir de agora, ele caminhava muito pelo Rio de Janeiro. Né? Ele era avesso a entrevistas, a conversas delicadas que falassem sobre as editoras, etc. e tal, mas ele era uma pessoa que caminhava e que conhecia, né, o Rio de Janeiro, ali, o centro do Rio, conhecia o dono da farmácia, o dono do armazém, ele tomava café na padaria, entende? Então, ele era um grande observador, ele foi realmente um grande, ele né, eu não gosto de chamar nenhum autor de
foi, né? Ele é um grande autor fotográfico. Ele fotografa a realidade. E é nisso, né, que ele se diferencia, então, dos outros autores que vieram antes dele e que trouxeram a ficção, trouxeram a crueldade, trouxeram o medo, o terror, mas que fizeram ficção, né? Fizeram ficção a partir da ficção, baseados numa realidade, mas ficção. Ele faz uma ficção realidade, eu não sei se eu me fiz entender, mas é o realismo mesmo, né? Perfeito. Obrigada a todos, obrigada Ceci, Arlindo, Marisa, eu não vou falar o nome de todos, porque eu vou acabar não falando o nome de todo mundo. Muito obrigada por essa oportunidade, eu sempre digo que sou uma leitora em construção, eternamente em construção. Então, trazer o Rubem Fonseca hoje foi um grande desafio para mim como leitora, por não ter lido, né, por não ter lido todas as obras dele, ou por não ter feito uma leitura de uma grande parte das suas obras. Mas o contato que eu tive com Feliz Ano Novo, com O Cobrador, com Agosto também, já trabalhei Agosto em sala de aula, me fez ter o desejo de falar de um autor que nasceu em Juiz de Fora e é reconhecido, né, no mundo todo, e me desafiar a conhecer um pouco mais sobre ele. Então, como o Arlindo disse, né, é bom quando a gente fica com vontade de ouvir mais, de conversar mais sobre uma determinada obra, e eu termino hoje com vontade de ler mais, de ouvir mais sobre ele, e de conversar mais sobre ele também. Obrigada a todos. Eu só cometi um erro no início, porque eu não fiz a minha autodescrição. Se me permitirem, eu faço agora, né, para encerrar. Eu sou uma jovem senhora de quase 50 anos, uso óculos quadrados de cor vermelha, meus cabelos são lisos, um pouco ondulados, sou de pele clara, atrás de mim tem uma parede branca com uma porta, estou vestindo uma blusa de lãzinha laranja, porque hoje está frio aqui na cidade do pai da aviação. Muito obrigada, Josi. Agradeço a todos.